Você já perdeu o emprego que mais queria, viu o amor da sua vida ir embora porque simplesmente você não estava presente, ficou sem dinheiro no final do mês e ainda devia aluguel? Perdeu uma pessoa que você amava e não havia absolutamente nada que você pudesse fazer? Agora me diz uma coisa, depois disso tudo, você continuou? Hoje eu vou dissecar o Homem-Aranha, não o herói dos quadrinhos e não o cara que balança entre prédios, o arquétipo, a ideia e o espelho. Porque se você olhar com atenção suficiente para a vida de Peter Parker, você vai perceber que ele é uma pessoa comum que escolheu carregar um peso que ninguém pediu para ele carregar. E a pergunta que esse vídeo inteiro vai responder é essa: por que alguém faria isso? E o mais importante, o que você pode aprender com isso antes que seja tarde demais? Nesse vídeo você vai entender por que Peter Parker é o personagem mais altruísta já criado nos quadrinhos ocidentais. E por que isso é exatamente o que torna a história dele tão difícil de encarar. Você vai entender por que sacrifício não é o que você pensa que é, e no final você vai entender qual é a única coisa que separa uma vida com sentido de uma vida desperdiçada. Mas antes, eu sei que uma parte de vocês está pensando agora: cara, é só o Homem-Aranha, um personagem de desenho de história e quadrinhos. Que tipo de filosofia o cabeça de teio tem pra me ensinar? O Homem-Aranha é o mito moderno do homem que recusa a mediocridade, mesmo quando a mediocridade seria muito mais confortável. E isso, meu amigo, é absolutamente sobre você. Então senta aí, porque isso aqui vai ser longo, e eu te garanto que vai valer cada segundo. Antes de Peter Parker ser um Homem-Aranha, ele era um cara que ninguém queria sentar do lado. E qual que é a primeira cena desse personagem? O Peter Parker no canto sozinho do quadrinho, enquanto todo mundo é convidado para uma festa. Ele não é o Batman, que é rico e trágico, ele não é o Superman, que é um alien perfeito. Ele é só o nerd que ninguém quer por perto. E aqui já tem algo importante que eu preciso que você grave. Peter Parker não começa como um herói, ele começa como você. Uma pessoa comum. Ele é um cara inteligente, incompreendido, cheio de potencial que ninguém reconhece. Sofre bullying do Flash Thompson, que ironicamente é o maior fã do Homem-Aranha. Sim, o universo tem um senso de humor cruel. Mora com a tia May e o tio porque os pais morreram. Não tem um dinheiro no bolso. Não tem status. Não tem um grupo de amigos que todo mundo parece ter, menos você. Mas ele tem uma coisa: Peter Parker tem uma inteligência absurda e uma vontade enorme de provar para o mundo que ele vale alguma coisa. E é exatamente aí que mora o perigo. Porque quando uma pessoa inteligente, rejeitada e cheia de raiva recebe poder de repente, a primeira coisa que ela vai fazer não é salvar ninguém não. A primeira coisa que ele vai fazer é se vingar. E olha, isso aqui é importante demais para passar batido. Quando a aranha radioativa finalmente pica o Peter Parker, a primeira coisa que ele faz com os poderes não é salvar uma criança, não é patrulhar Nova York, ele coloca uma fantasia esquisita e vai ganhar dinheiro no ringue de luta. Porque ele quer fama, ele quer reconhecimento e quer provar para as pessoas que riram dele que ele é melhor do que elas pensam. Stan Lee disse uma vez que Peter naquele momento era basicamente um adolescente com um discurso de vilão. Algum dia eu vou mostrar para eles, algum dia eles vão se arrepender. Isso aqui soa familiar? Não precisa responder em voz alta. E aqui está a primeira lição que Peter nos ensina. Ele ensina da forma mais brutal possível que poder sem responsabilidade não te transforma num herói. Te transforma numa versão mais perigosa dos seus próprios defeitos. Peter tinha poder. Peter tinha inteligência. Peter tinha raiva acumulada de anos de rejeição. E quando ele teve a chance de parar um ladrão fugindo, ele não parou. Não porque ele não conseguia, mas porque ele simplesmente não quis. E a gente sabe onde é que isso vai levar. Esse ladrão no final matou o tio Ben naquela noite. E eu quero que você entenda o peso disso. Não é culpa de um acidente, não é o destino sendo cruel. É uma escolha pequena, egoísta, completamente compreensível e que destruiu a vida do Peter Parker para sempre. O tio Ben morreu porque Peter decidiu que o problema do outro não era o problema dele. E quantas vezes você já fez isso? Não precisa ser nada grandioso. Pode ser uma conversa que você já evitou, uma responsabilidade que você empurrou, uma pessoa que precisava de você e você simplesmente não estava lá. Peter vai carregar isso pelo resto da vida. E é exatamente esse peso, essa culpa específica, concreta e inescapável, que transforma um adolescente egoísta num dos maiores heróis já criados. Mas aqui tem um detalhe que quase ninguém percebe. Peter não vira o herói porque aprendeu uma lição bonita. Peter vira herói porque a culpa era insuportável demais para não agir. E isso muda tudo sobre como a gente interpreta o personagem. Porque a gente romantiza o heroísmo. A gente pensa que herói é aquele cara que acorda um dia, olha pro espelho e decide ser nobre. Não é assim. Heroísmo real não nasce de dor real. E o Peter prova isso toda semana, toda edição,
todo filme e toda série. E isso já faz mais de 60 anos. Mas espera aí, porque antes da gente entrar na parte mais profunda disso tudo, eu preciso te mostrar o que o Peter Parker realmente perde quando decide colocar aquela máscara. Porque é aí que o sacrifício deixa de ser conceito e vira algo que você vai sentir no estômago. E isso a gente vai ver na próxima parte. Deixa eu te fazer uma pergunta estranha. Quem é você quando ninguém está olhando? O você real, de trás da sua máscara. Peter Parker tem duas identidades, e durante décadas, nos quadrinhos, nos filmes e nos jogos, a grande tensão da história dele é exatamente essa. Qual das duas é real? Pilar 1. Identidade. Você não escolhe quem você é, você escolhe quem você se torna. A maioria das pessoas pensa que identidade é uma coisa que você tem, como se você nascesse com ela pronta, embalada e etiquetada. Peter Parker nos ensina que identidade não é o que você é o que você escolhe honrar quando está sob pressão. Pensa na cena. E essa cena existe praticamente em todas as versões do personagem, porque ela é fundamental demais para ser ignorada. Peter está exausto, sem dinheiro, e a tia May tá adoecendo. A Mary Jane indo embora, o J. Jonah Jameson chamando ele de criminoso em todas as capas de jornais possíveis, e mesmo assim ele coloca a máscara. Não porque ele tá bem, não porque ele tá motivado, não porque alguém vai ver e aplaudir. Ele vai colocar aquela máscara porque não colocar seria trair quem ele decidiu ser. E aqui tá um detalhe que eu prometi na parte anterior. O que quase ninguém percebe é que Peter Parker não é o herói apesar dos seus problemas. Ele é o herói por causa dos seus problemas. A dor não é o obstáculo para a jornada dele. A dor é o combustível. E isso importa para você porque a gente vive numa época que romantiza a motivação. Todo mundo quer esperar o momento certo, o humor certo, a energia certa. Quando eu estiver bem, eu começo. Peter Parker nunca estava bem. Ele começava mesmo assim. Identidade não é o que você sente. É o que você faz quando não sente nada. Pilar 2. Responsabilidade. Não é um fardo, é uma escolha que você faz todo dia. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E eu sei que você já ouviu isso umas 1000 vezes. Provavelmente em um contexto motivacional, um post do Instagram com uma foto de pôr do sol. E isso virou um clichê tão desgastado que a gente esquece o que a frase realmente significa. Porque a maioria das pessoas interpreta assim: se você tem poder, você é obrigado a usá-los. Como se fosse uma lei, uma imposição, um peso que cai do céu e esmaga você. Mas não é isso que Peter Parker vive. Lembra que eu disse que Peter vira herói por causa da culpa? Pois é. No começo, a responsabilidade dele é um fardo. Ele odeia ser o Homem-Aranha em vários momentos. Ele joga o traje fora, ele tenta ter uma vida normal, ele questiona se vale a pena. No Homem-Aranha 2, Peter literalmente perde os poderes porque sua mente não aguenta mais o conflito. O médico diz uma coisa genial: você tem passado tanto tempo querendo viver duas vidas diferentes que começou a perder a sua identidade. Ele não perdeu os poderes por fraqueza física. Ele perdeu os poderes porque estava carregando responsabilidade como uma obrigação, e obrigação no longo prazo quebra qualquer um. A virada acontece quando a tia May diz uma coisa para ele. Ela fala como existe um herói dentro de cada um de nós, que às vezes para fazer o que é certo, a gente precisa abrir mão do que mais quer. E ali Peter para, porque pela primeira vez a responsabilidade deixa de ser culpa e vira escolha. Essa é a diferença que muda tudo. Responsabilidade como culpa te paralisa, responsabilidade como escolha te liberta. Quantas coisas na sua vida você carrega como obrigação, quando na verdade poderiam ser escolhas? O trabalho que você odeia, mas precisa fazer, o relacionamento que você mantém por medo, a vida que você vive porque alguém esperava isso de você. Peter Parker nos diz: enquanto você carregar isso como um fardo, você vai quebrar. Mas no momento que você olhar para isso tudo e dizer: eu escolho isso, tudo vai mudar. Pilar 3. Custo. Todo sacrifício tem uma fatura. E ela sempre chega. Agora eu preciso ser honesto com você, porque esse vídeo poderia estar aqui para virar mais um conteúdo motivacional sobre escolha sua responsabilidade e seja feliz. Mas isso seria uma mentira enorme. E o Homem-Aranha não vai mentir para você. Vamos falar sobre o que Peter realmente perde por ser quem ele é. Não de forma abstrata, mas sim de forma concreta e brutal. Peter perde a Gwen Stacy. A mulher que ele amava morre porque ele existe, porque seu Homem-Aranha atraiu o Duende Verde, porque a teia que deveria salvá-la foi a mesma que quebrou seu pescoço. E ele não errou, ele fez tudo certo, e ela morreu mesmo assim. Peter perde o Harry Osborn, o melhor amigo dele, o irmão que ele nunca teve, que morre nos braços dele depois de uma vida inteira de conflito entre amizade e identidade secreta.
Peter perde empregos, perde moradia, perde oportunidades acadêmicas, perde anos de relacionamento com a Mary Jane, porque colocar a máscara sempre vem antes de tudo. E aqui está a parte que ninguém gosta de ouvir. Nada disso foi em vão, e nada disso foi justo. As duas coisas são verdades ao mesmo tempo. E é aqui que a filosofia de Peter Parker se separa de tudo que você já leu em um livro de autoajuda. Porque autoajuda diz que sacrifício compensa, que no final vai valer a pena, que a dor tem propósito e que você vai olhar para trás e sorrir. Talvez sim, talvez não. Peter não sabe se vai compensar. Ele age mesmo assim. E essa distinção, agir sem garantia de recompensa, é a definição mais honesta de sacrifício que eu já encontrei em qualquer ficção ou filosofia. Os estoicos chamam isso de amor fati, amar o destino incluindo as partes que doem. Os budistas chamam isso de desapego ao resultado. E Peter Parker chama isso aqui de segunda-feira. Porque esse cara coloca a máscara toda maldita segunda-feira sabendo que pode dar errado. E ele vai colocar essa máscara mesmo assim. Mas aqui tem algo que eu ainda não te contei. Tem um momento específico da história do Peter Parker onde tudo isso, a identidade, a responsabilidade, o custo, convergem em uma única cena. Uma cena que eu considero o momento mais filosoficamente denso já escrito sobre o personagem. E não é uma cena de luta, não é uma cena de morte, é uma cena de escolha. Mas isso a gente vai ver na próxima parte. Você já parou para pensar por que é tão difícil continuar? Não começar, continuar. Começar é fácil, todo mundo começa. Academia em janeiro, projeto novo em março, relacionamento cheio de intenções em qualquer mês do ano. O problema nunca é o começo. O problema é a terça-feira de agosto, quando nada parece estar funcionando e você não tem mais a certeza de nada. Peter Parker é o mestre da terça-feira de agosto. Pilar 4. Persistência. Não é sobre nunca cair, é sobre o que você faz enquanto ainda está no chão. Existe uma cena nos quadrinhos que virou lenda. Peter Parker está preso debaixo de toneladas de ferro e concreto. O Dr. Octopus derrubou uma estrutura inteira em cima dele. E ele está sozinho, machucado, e não tem ninguém vindo ajudar ele. Mas ele precisa sair de lá. Não por glória, não porque ele vai ganhar alguma coisa. Mas ele precisa sair porque ele está com a cura da Tia May em mãos. E se ele não sair, ela vai morrer. Os painéis desse momento são famosos por uma razão técnica e narrativa ao mesmo tempo. No começo, Peter parece pequeno, a estrutura é muito gigante sobre ele. Os painéis são pequenos e o peso é enorme. Ele mal consegue se mover. E conforme o monólogo interno dele cresce, conforme ele vai lembrando por que ele precisa sair, os painéis vão aumentando de tamanho na página. Até que numa página inteira, numa única imagem gigante, ele levanta, glorioso. Não é força física. É clareza do propósito no momento de colapso total. É aqui que está a coisa sobre persistência que ninguém te conta. Você não persiste porque é forte. Você persiste porque encontra, no momento exato em que está mais fraco, uma razão maior do que a dor. Peter levantou toda aquela estrutura porque tinha a May do outro lado. A pergunta que fica para você é: qual que é o seu equivalente da Tia May? O que na sua vida é grande o suficiente para te fazer levantar quando tudo está em cima de você? Se você não tem resposta agora, não se preocupa. Mas preste atenção nisso, porque a gente vai voltar aqui. Pilar 5. Altruísmo. A coisa mais rara do mundo não é talento. É agir pelo outro sem esperar nada em troca. Vamos fazer um exercício rápido. Tony Stark salva o mundo, mas Tony Stark também tem uma mansão e uma armadura de última geração, uma namorada incrível e uma equipe inteira de suporte. Thor salva o mundo, mas Thor é literalmente um deus, imortal, com um martelo mágico e um reino inteiro nas costas. Capitão América salva o mundo, com um escudo praticamente indestrutível, um corpo aprimorado geneticamente e a admiração de praticamente todo o planeta. Já o Peter Parker salva o mundo com um traje que ele mesmo costurou, com uma teia que ele mesmo inventou enquanto devia 3 meses de aluguel, com um corpo que dói, que sangra e que cansa, sem reconhecimento, sem salário e sem equipe. E o J. Jonah Jameson ainda chama ele de criminoso na capa do jornal do dia seguinte. Cara, e se isso não é definição de trabalho ingrato, eu não sei o que é. Mas aqui está o ponto central, e eu preciso que você ouça isso com atenção. Altruísmo de verdade, o tipo raro, o tipo que Peter pratica, não é fazer o bem quando é conveniente. Não é ajudar quando você vai ser visto ajudando. Não é sacrificar o que você não ia querer mesmo. Altruísmo real é abrir mão do que você mais quer pelo bem de alguém que talvez nunca saiba que foi você. Peter Parker salva pessoas que nunca vão saber o nome dele,
pessoas que talvez amanhã votem a favor de uma lei que criminaliza o Homem-Aranha, pessoas que vão passar por ele na rua sem reconhecê-lo e ele salva essas pessoas mesmo assim, toda vez, sem exceção. E eu sei que você vai pensar agora, mas eu não sou Homem-Aranha, eu não tenho como salvar ninguém. Mas altruísmo não tem escala mínima. Altruísmo é o professor que fica depois do horário para ajudar um aluno que ninguém mais acredita. É o amigo que atende o telefone às 2 da manhã sem perguntar se é urgente. É você cumprindo uma promessa que ninguém ia cobrar porque a pessoa que você prometeu nunca ficaria sabendo se você quebrasse. O Homem-Aranha não é grande porque tem poderes. Ele é grande porque escolhe ser honesto com quem ele é, mesmo quando seria muito mais fácil não ser. E isso nos leva direto para a cena que eu prometi. Eu preciso contar sobre o momento em que Peter Parker morreu. E isso não é spoiler. Isso aconteceu nos quadrinhos de 2012 e é uma das histórias mais importantes já escritas sobre o personagem. O Dr. Octopus, nos seus últimos dias de vida, com o corpo completamente destruído por décadas de batalha, executa o plano mais monstruoso da sua carreira. Ele troca a mente dele com a do Peter Parker. Otto Octavius acorda no corpo jovem e saudável do Homem-Aranha e Peter Parker acorda no corpo moribundo do seu maior inimigo. Peter está preso num corpo que está morrendo, com os órgãos falhando, com dor constante, sem conseguir pedir ajuda porque ninguém sabe da troca. E ele luta com tudo que tem até o último segundo e não consegue reverter. Então vem o momento. Otto, no corpo do Peter, está prestes a acabar com tudo. E Peter, no corpo destruído do inimigo, prestes a morrer de vez, faz uma última coisa. Ele projeta suas memórias na mente do Otto, não como uma arma, não como manipulação, mas como uma espécie de despedida. Otto recebe 60 anos de história em segundos. A morte do tio Ben, a culpa, Gwen Stacy caindo da ponte, Harry morrendo em seus braços, a tia May adoecendo, Mary Jane indo embora, anos de solidão, de dívida, de dor, de escolha atrás de escolha atrás de escolha. E no meio de tudo isso, Otto pergunta: você faria tudo de novo, sabendo de tudo? Sabendo de cada perca? E Peter responde: sim, sem hesitar. Não porque foi fácil, não porque compensou no sentido financeiro, social ou romântico, mas porque cada escolha que ele fez foi verdadeira com quem ele era. E morrer sendo verdadeiro com quem você é a única forma de morrer sem se arrepender. Otto Octavius, o vilão, o egoísta, o homem que passou a vida inteira priorizando a própria genialidade acima de tudo, chora, porque ele entende pela primeira vez o que significa viver com um propósito real e promete continuar o legado de Peter. Não porque ele foi obrigado, mas porque ele foi convencido. Agora pensa comigo, se a vida de Peter Parker, cheia de dor, de perda e de injustiça, foi poderosa o suficiente para transformar o seu maior inimigo num herói, o que a sua vida está sendo poderosa o suficiente para fazer? Mas espera, porque tem uma camada aqui que eu ainda não abri. Uma camada que conecta tudo que a gente viu até agora. A identidade, responsabilidade, custo, persistência, altruísmo, uma única ideia. Uma ideia que, quando você entender, vai mudar a forma com que você pensa sobre suas próprias escolhas. E essa ideia tem um nome, mas esse nome você só vai descobrir na próxima parte. Eu quero te fazer uma pergunta desconfortável agora, e eu peço que você não responda em voz alta, só pense. Quando foi a última vez que você fez algo difícil sabendo que ninguém ia ver? Não algo heróico e não algo grandioso. Só difícil e invisível, porque a gente vive numa época obcecada com a visibilidade. Tudo precisa ser documentado, postado e validado, como se uma ação só tivesse valor quando alguém está assistindo. Peter Parker passou anos fazendo a coisa certa no escuro, e é por isso que ele ainda importa. Pilar 6. Disciplina. Motivação é o que te faz começar, e disciplina é o que te faz continuar quando a motivação foi embora há muito tempo. Existem alguns fatos sobre a rotina do Peter Parker que a maioria das pessoas nunca para considerar. O Peter ficou 96 horas sem dormir para salvar vidas durante uma crise em Nova York. Ele passou mais de 24 horas sem comer porque não tinha tempo. Foi baleado, queimado, espancado e voltou no dia seguinte. Não porque ele estava animado, não porque ele estava inspirado, mas porque era o que precisava ser feito. Isso não é heroísmo cinematográfico. Isso é disciplina no nível mais brutal e honesto que existe. E aqui está algo que o mercado da produtividade nunca vai te contar. Disciplina real não nasce de força de vontade. Força de vontade é um recurso finito. Ela esgota. Todo mundo que já tentou fazer uma dieta na base da força de vontade sabe exatamente o que eu estou falando. Sabe aquela pizza que você comeu às 11 da noite mesmo tendo prometido que não ia?
Pois é, força de vontade esgotada. Disciplina real nasce de identidade. Quando o que você faz está tão conectado com quem você é que parar seria uma traição para si mesmo. Aí você não precisa de motivação. Você precisa de clareza. Peter Parker não acorda todo dia animado para ser o Homem-Aranha. Ele acorda todo dia sendo o Homem-Aranha. A diferença é enorme. Um depende de como você está se sentindo. O outro depende de quem você decidiu ser. E isso se aplica a qualquer área da sua vida. O escritor que escreve mesmo quando não tem vontade. O atleta que treina mesmo quando o corpo pede descanso. O pai que está presente mesmo quando está exausto. Não porque são máquinas, porque decidiram que essa é a pessoa que eles são. E as pessoas não negociam com a própria identidade toda manhã. Pilar 7. Vulnerabilidade. A máscara não esconde o Homem-Aranha. Ela revela o Peter Parker. Existe uma cena no Homem-Aranha 2 que eu considero uma das mais corajosas já filmadas num filme de super-herói. Peter Parker está parando um trem descontrolado. Ele está sendo rasgado no meio pelo esforço. Os braços estendidos, o corpo tremendo, o traje destruído. E então, num gesto que não faz sentido nenhum estratégico, ele tira a máscara, na frente de dezenas de estranhos. Mas por que ele faz isso? Não foi para pedir ajuda e nem para ganhar simpatia. Ele faz isso porque naquele momento, ser o Homem-Aranha e ser o Peter Parker deixou de ser uma contradição. As duas identidades convergiram numa única ação. E quando o trem finalmente para e os passageiros começam a ajudar o Peter Parker, tem aquela cena que eles simplesmente olham para ele e dizem que ele é só um garoto. Ele não é um deus, não é uma máquina, não é um símbolo. Ele é só um garoto que está se matando para salvar pessoas que nunca vão saber o seu nome. E aqui está o paradoxo bonito que o Peter Parker nos ensina sobre vulnerabilidade. A máscara existe para proteger as pessoas que ele ama. Mas tirar a máscara, ser visto, ser humano, ser falível, é o que faz as pessoas acreditarem que vale a pena ser salvo. A gente passa a vida construindo máscaras de competência, de indiferença, de força constante, e acha que quanto mais sólida a máscara, mais respeitado vai ser. Mas Peter Parker nos prova o contrário. As pessoas não se conectam com sua perfeição, elas se conectam com sua humanidade. Com o momento que você admite que está cansado, mas continua mesmo assim. Com o momento em que você mostra que dói e avança mesmo assim. Vulnerabilidade não é fraqueza disfarçada de coragem, é coragem disfarçada de humanidade. Pilar 8. Propósito. A ideia com um nome que conecta tudo. Lembra que eu disse no final da parte anterior que tinha uma ideia com um nome? Uma ideia que conecta identidade, responsabilidade, custo, persistência, altruísmo e disciplina numa única coisa? O nome dela é Ikigai. Um conceito japonês que não tem tradução direta para português, mas que significa, grosseiramente falando, a razão pela qual você acorda de manhã. Não o motivo financeiro, não a razão social, a razão verdadeira. A que fica quando você tira tudo. O Ikigai perfeito existe na intersecção de 4 coisas. O que você ama fazer, o que você é bom em fazer, o que o mundo precisa e o que te sustenta. Peter Parker é o único ser humano fictício, mas que ainda assim vive no centro exato dessas 4 coisas ao mesmo tempo. Ele ama proteger as pessoas, ele é extraordinariamente bom nisso, o mundo precisa desesperadamente disso, e isso não vai pagar o aluguel, mas sustenta a alma dele de uma forma que nenhum emprego jamais conseguiria. O aluguel continua atrasado, mas a alma dele está em dia. E aqui está a resolução da contradição que eu abri lá no começo. Lembra que eu disse que o sacrifício de Peter não foi em vão e não foi justo ao mesmo tempo? Aqui está a verdade que o Homem-Aranha entende que a maioria de nós recusa. Propósito real não promete justiça. Ele promete significado. São coisas completamente diferentes. Justiça seria Gwen Stacy estar viva, Harry Osborn são, o tio Ben chegando em casa naquela noite. Significado é Peter Parker, com anos de história, ainda sendo o motivo pela qual crianças acreditam que uma pessoa comum pode fazer a diferença. Justiça pergunta, por que isso aconteceu comigo? E o significado responde, o que eu faço com o que aconteceu comigo? E Peter Parker, toda vez, sem exceção, escolhe a segunda pergunta. Eu quero que você imagine uma coisa. Imagine que você pudesse passar 5 minutos com a pessoa que você mais amou e perdeu. 5 minutos, só isso. Nos quadrinhos, o Doutor Estranho dá exatamente isso para Peter Parker.
uma caixa que permite 5 minutos com quem ele escolher, e Peter escolhe o tio Ben. Ben pergunta se ele está feliz, e Peter, depois de tudo, depois da Gwen, depois do Harry, depois de cada noite sem dormir, cada osso quebrado, cada relacionamento destruído pela máscara, Peter responde, de um jeito estranho, sim, e eu tenho muita sorte. Eu tenho muita sorte, não apesar de tudo, contudo. Isso é o que propósito faz com uma pessoa. Ele não remove a dor, não desfaz as perdas, não reescreve o passado, mas transforma o peso em algo que você consegue carregar. Às vezes até em algo que você consegue agradecer. E aqui, nesse momento, eu preciso te pedir uma coisa. Não é like nem inscrição. É só isso. Se esse vídeo até agora tocou em alguma coisa real pra você, comenta aqui embaixo qual foi o momento que mais pegou. Não precisa ser elaborado, pode ser só uma palavra, porque esse canal aqui existe pra isso. Pra criar esse tipo de conversa. E eu leio cada comentário. Mas a gente ainda não terminou. Porque tudo que eu te mostrei até agora, todos esses pilares, toda essa filosofia, toda essa análise converge numa única pergunta final. Uma pergunta que é o coração de tudo, que Peter Parker representa. E que é, no fundo, a pergunta mais importante que qualquer pessoa pode fazer sobre a própria vida. E essa pergunta a gente responde na conclusão. A gente chegou até aqui e antes de eu responder a pergunta que eu prometi, eu preciso fazer um resumo rápido, não porque você não prestou atenção, mas porque às vezes a gente precisa ver todos os tijolos juntos para entender o que eles formam. Vimos que Peter Parker começa egoísta, que ele recebe o poder e a primeira coisa que ele faz é usá-lo para si mesmo, que uma escolha pequena e compreensível destrói a vida dele para sempre, e que em vez de deixar essa destruição definir quem ele é, ele decide deixar ela definir o que ele faz. Vimos que a identidade não é o que você sente, é o que você honra quando não está sentindo nada, que responsabilidade como fardo quebra qualquer pessoa, mas a responsabilidade como escolha liberta. Vimos o custo real do sacrifício. Gwen, Harry, anos de solidão, relacionamentos destruídos, aluguel atrasado, jantares que nunca aconteceram, promessas que ele não conseguiu cumprir, e vimos que ele pagou essa fatura toda, sem desconto e sem negociação. Vimos que persistência não é nunca cair. Ter clareza suficiente para levantar enquanto ainda está no chão, que altruísmo real é invisível por definição, que vulnerabilidade é a forma mais honesta de coragem e que propósito não promete justiça, promete significado. E agora chegamos na pergunta. Pilar 9, escolha. A única pergunta que realmente importa. Durante esse vídeo inteiro eu fiz várias perguntas para você. Quem é você quando ninguém está olhando? Qual é o seu equivalente da Tia May? O que você faz com o que acontece com você? Mas todas essas perguntas são variações de uma única pergunta central. A pergunta que está no coração de tudo que Peter Parker representa. A pergunta que o Homem-Aranha responde toda vez que coloca a máscara. E essa pergunta é: você está disposto a pagar o preço de quem você quer ser? Não quem você acha que deveria ser. Não quem seus pais queriam que você fosse. Não quem o algoritmo recompensa. Quem você quer ser de fato. Porque existe um preço, sempre existe um preço. E o que o Homem-Aranha nos ensina, e que a maioria de nós recusa aceitar, é que esse preço não some se você ignorar ele. Ele só cresce. Cada vez que você adia a escolha difícil, o preço aumenta. Cada vez que você escolhe o conforto quando não sabia que deveria escolher o crescimento, o preço aumenta. Cada vez que você tira a máscara errada, a máscara da sua identidade real, para colocar a máscara que o mundo espera, o preço aumenta. Peter Parker nunca ignorou o preço. Ele olhou para a fatura, respirou fundo e pagou. Toda santa vez. Sem reclamar que era injusto, sem esperar que alguém aparecesse para dividir a conta. E é por isso que mesmo 60 anos depois da sua criação, ele ainda é o personagem mais amado da Marvel. Não porque ele é o mais poderoso, não porque ele tem a história mais épica, mas porque quando você olha para ele, você se vê e você vê quem você poderia ser se tivesse coragem de pagar o preço. E aqui está a revelação que eu guardei para esse momento. A coisa que esse vídeo inteiro está construindo sem te avisar. Peter Parker não é fascinante porque ele é diferente de você. Peter Parker ele é fascinante porque ele é idêntico a você. Em tudo que você decidiu não ser,
Você também já teve um momento em que você poderia ter agido e não agiu. Você também já teve um poder de falar, de criar, de proteger, de aparecer e escolheu não usar. Você também já teve uma responsabilidade que carregou como fardo quando poderia ter carregado como uma escolha. A diferença entre você e Peter Parker não é a aranha radioativa e os poderes. É que Peter, depois da morte do tio Ben, decidiu que nunca mais olharia para o outro lado. E a pergunta que fica, a pergunta que esse vídeo inteiro está tentando te fazer chegar é essa: qual que é o seu tio Ben? Qual que foi a perda, o erro, o momento que mudou tudo, que você ainda não transformou em combustível? Porque Peter Parker nos prova que isso é possível. Não foi fácil, não garantido, não justo, mas possível. É possível. É tudo que você precisa para começar. Tá, a filosofia é bonita, a análise é profunda, Peter Parker é incrível. E agora? O que você faz com isso na segunda-feira de manhã? Porque se esse vídeo não mudar nada na sua vida real, ele foi entretenimento. E entretenimento é ótimo, não vamos mentir, né? Mas não era o objetivo desse vídeo. Então deixa eu ser direto. A primeira aplicação é identifique o seu tio Ben. Não metaforicamente, mas sim literalmente. Pega um papel ou abre um bloco de notas no celular e escreve qual foi o momento na sua vida que você ainda não processou de verdade. A perda que virou peso morto em vez de combustível, o erro que virou identidade em vez de aprendizado. Você não precisa resolver hoje, mas você precisa nomear, porque você não pode transformar o que você não consegue enxergar. A segunda aplicação é: escolha uma responsabilidade que você está carregando como fardo. Só uma. E hoje, não na semana que vem. E não quando você estiver pronto. Hoje, você vai olhar para ela e dizer em voz alta: eu escolho isso. Não porque é fácil, não porque você quer, mas porque é compatível com quem você decidiu ser. E se você ainda não sabe quem decidiu ser, essa é a primeira coisa a descobrir. E a terceira aplicação é: faça uma coisa invisível. Hoje, antes de dormir, uma coisa boa que ninguém vai ver, que ninguém vai postar e que ninguém vai te agradecer. Só porque é certo. Não precisa ser grandioso. Pode ser mandar uma mensagem para alguém que você sabe que está passando por um momento difícil. Pode ser cumprir uma promessa pequena que só você sabia que tinha feito. Pode ser simplesmente ser honesto numa situação em que mentir seria mais conveniente. Uma coisa invisível, porque é exatamente aí, do invisível, que o caráter se forma. E Peter Parker construiu o dele em uma ação invisível de cada vez, durante 60 anos de história. Olha, eu passei esse vídeo inteiro falando sobre sacrifício, sobre pagar o preço, sobre fazer a coisa difícil, sobre agir sem garantia de recompensa, então deixa eu ser coerente com o que eu prego. Eu não vou fingir que pedir like é um grande sacrifício, mas eu vou ser honesto. Esse vídeo aqui tomou um tempo, tomou aquele tipo de energia que você gasta quando se importa de verdade com o que está fazendo. E se você chegou até aqui, se alguma parte disso tudo aqui te tocou de uma forma real e verdadeira, o like é a forma mais simples de você dizer que deu tudo certo e que valeu a pena. Não para mim, mas para que o algoritmo mostre esse vídeo para mais uma pessoa que talvez precise ouvir isso hoje. E nos comentários eu tenho uma pergunta específica para você. Qual dos 9 pilares que a gente viu hoje você sente que mais falta na sua vida agora? Identidade, responsabilidade, custo, persistência, altruísmo, disciplina, vulnerabilidade, propósito ou escolha? Só um. Comenta aqui embaixo, porque eu leio. E porque esse tipo de conversa é o motivo pelo qual esse canal existe. E se você quer continuar nesse canal, continuar vendo conteúdos, eu separei um videozinho aqui agora que está aparecendo para você na tela. Clica nele e fica mais um tempo comigo. Obrigado por ter me dado o seu tempo e ter ficado aqui até o final. Isso aqui não é protocolo, nem script. É só que criar esse tipo de conteúdo, sabendo que tem alguém que chega até o final, é muito gratificante. E é isso que tá me mantendo nessa ideia de canal. Bom, é isso. Até o próximo. E lembre-se que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E você já sabia disso, mas agora você sabe o que é que isso significa.